Você já se perguntou se aquele livro antigo, a Bíblia, guarda respostas sobre o sentido da existência, sobre o bem e o mal, e até sobre o seu próprio futuro? Quantas vezes você tentou lê-la e parou logo em Gênesis, sem entender como Davi, Moisés e o Apocalipse se encaixam na mesma história? Pois prepare-se, porque nada do que você imaginava sobre ela é isolado. A Bíblia não é um amontoado de contos antigos. É uma só narrativa, uma linha que atravessa o tempo, com começo, meio e fim. Uma história de reinos e batalhas, de traições e milagres, de justiça e amor, que gira em torno de um propósito: o plano de salvação. Neste vídeo, você vai compreender a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, de forma cronológica e reveladora. Vai descobrir por que Deus criou o mundo, o motivo de tudo ter desandado, o que a cruz realmente representa e o que ainda está para acontecer. Mesmo que você pense que já entende, continue até o final, porque esta história é sobre você. E depois de ouvi-la, nada será visto da mesma forma. No princípio, não havia tempo, dor nem sombra. Só existia Deus, eterno, pleno e perfeito em amor. Então, com uma única palavra, ele deu início a tudo. Haja luz. E a luz rasgou a escuridão. O universo nasceu pela voz de Deus, mares, montanhas, estrelas e, por fim, o auge da criação, o ser humano. Adão e Eva foram moldados à imagem do Criador, livres e íntimos dele. Viviam em harmonia, sem culpa nem medo. Mas o amor verdadeiro só existe quando há escolha. E Deus lhes deu uma árvore, um limite, um teste de confiança. A serpente, símbolo do inimigo, sussurrou a mentira fatal: vocês podem ser como Deus. E naquele instante, o homem preferiu o orgulho à obediência. O pecado entrou no mundo, a comunhão foi rompida e a morte passou a fazer parte da história. Ainda assim, Deus não os abandonou. Mesmo na queda, ele prometeu redenção. Da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Adão e Eva geraram filhos, e os filhos deles se multiplicaram pela terra, mas o mal também cresceu. A violência tomou conta, e o coração humano se afastou de Deus, até que chegou o tempo do juízo. Destruirei tudo o que tem fôlego, disse o Senhor. Mas havia um homem diferente, justo e fiel: Noé. Deus o escolheu e o mandou construir uma arca, um refúgio em meio à destruição. Por décadas, Noé alertou o povo, martelando madeira e palavras, mas ninguém acreditou. Só ele e sua família entraram na arca antes que o dilúvio viesse. As águas cobriram o mundo, mas a promessa de um novo começo flutuava sobre elas. Quando o dilúvio cessou, Noé ergueu um altar e Deus fez uma nova aliança. Nunca mais destruiria a terra com água. O arco-íris apareceu no céu como selo dessa promessa. E sua mensagem atravessa os séculos. Deus julga o pecado, mas sempre oferece uma saída. A arca, mais do que um barco, era um símbolo do futuro. Assim como houve um único meio de escapar do juízo, também hoje existe um só caminho: Jesus Cristo. Se você estivesse nos dias de Noé, teria acreditado e entrado na arca ou ficaria do lado de fora? Comente aqui embaixo. Após o dilúvio, a humanidade começou de novo. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, deram origem a diferentes povos e nações. Mas com o tempo, o coração humano voltou a se encher de orgulho. Em vez de buscar a Deus, os homens desejaram subir aos céus por conta própria. Assim nasceu a Torre de Babel, um monumento à vaidade humana. Queriam alcançar o trono divino com suas próprias mãos, esquecendo que o Criador não pode ser alcançado pela soberba. Então Deus confundiu as línguas e a humanidade foi espalhada pela terra, cada povo falando de forma diferente, incapaz de continuar a construção. O orgulho havia erguido a torre e a confusão a derrubou, mas mesmo nesse caos, Deus mantinha seu plano.
Entre tantos povos, ele escolheu um homem comum, de uma família idólatra, para ser o início de uma nova história. O nome dele era Abraão. Deus o chamou e disse: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não sabia o destino, mas confiou. Deixou tudo para trás e seguiu a voz de Deus. Essa obediência se tornou o ponto de virada da história. Deus fez com ele uma aliança, prometendo um filho, mesmo quando ele e sua esposa Sara já eram idosos. Mas antes do cumprimento da promessa, Abraão tentou ajudar a Deus e gerou um filho com Agar, sua serva egípcia. O nome dele era Ismael. E ainda que não fosse o filho da promessa, Deus também o abençoou, fazendo dele pai de uma grande nação. Esse momento marcou o início de uma tensão que ecoa até os dias de hoje entre povos e descendências. Alguns anos depois, finalmente chegou o filho prometido, Isaque. O menino cresceu, trazendo alegria ao lar. Mas Deus o provou, pedindo algo impensável, o próprio filho em sacrifício. Abraão, ainda que dilacerado por dentro, obedeceu. No Monte Moriá, levantou o cutelo, mas antes que ferisse o menino, o anjo do Senhor o impediu. Deus proveu um cordeiro no lugar de Isaque. Era um sinal claro de que o plano de salvação seria sempre baseado em substituição, em um sacrifício inocente no lugar do culpado. Isaque cresceu e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó e mudou seu nome para Israel. Dele nasceram 12 filhos, e desses filhos viriam as 12 tribos que formariam o povo escolhido. Mas o plano de Deus passava também pelo sofrimento. José, o penúltimo filho de Jacó, foi traído pelos irmãos e vendido como escravo para o Egito. O que parecia o fim era o início de algo maior. Lá, José foi exaltado por Deus, tornou-se governador e, durante uma terrível fome, salvou a própria família, os mesmos que o haviam traído. Assim, a promessa continuava viva, mesmo em terra estrangeira. A família de Jacó cresceu no Egito e se tornou um povo numeroso, forte e temido. Mas o Egito, que um dia foi refúgio, se transformou em prisão. Escravizados por gerações, clamavam por libertação. E Deus ouviu. Um novo capítulo estava prestes a começar, e ele teria o nome de Moisés. Moisés cresceu no palácio de Faraó, cercado de luxo e poder, mas dentro dele ardia um chamado que ele ainda não compreendia. Após matar um egípcio que maltratava um hebreu, fugiu para o deserto, onde viveu como pastor por 40 anos. Foi ali, no isolamento, que Deus falou com ele através de uma sarça em chamas que não se consumia. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus o escolheu para libertar seu povo da escravidão. Um homem simples, hesitante e de fala difícil, seria usado para confrontar o império mais poderoso da terra. Moisés voltou ao Egito com a autoridade de quem carrega a presença de Deus. Diante de Faraó, ele declarou: deixa o meu povo ir. Mas o coração do rei se endureceu, e então vieram as pragas, sangue nas águas, rãs, piolhos, trevas, gafanhotos e, por fim, a morte dos primogênitos. Cada praga não era apenas castigo, mas uma humilhação aos falsos deuses do Egito. Naquela última noite, Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro e marcasse os umbrais das portas com o sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. Nascia ali a Páscoa, o sinal do livramento e da redenção. Naquela madrugada, o povo de Israel saiu do Egito. Mas o inimigo não desistiu. Faraó os perseguiu até o mar, e o povo, encurralado, clamou em desespero. Então Deus fez o impossível. O mar se abriu, as águas se ergueram como muros, e os hebreus passaram a seco. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas se fecharam novamente.
O povo viu o poder de Deus e cantou um cântico de vitória. O Senhor é guerreiro, o Senhor é o meu refúgio. Guiados por uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, caminharam pelo deserto em direção à terra prometida. No Monte Sinai, Deus fez uma nova aliança com seu povo. Entregou as tábuas da lei, os 10 mandamentos, mostrando o que é santo, justo e bom. Mas a lei também revelou algo profundo. O coração humano é incapaz de obedecer plenamente. Mesmo vendo milagres, o povo murmurava, duvidava e se revoltava. Para ensinar-lhes o caminho da reconciliação, Deus instituiu o tabernáculo, um lugar de adoração e sacrifício. Ali, o pecado era coberto, mas não removido. O sangue dos animais apontava para algo maior que viria, um sacrifício perfeito, um cordeiro sem mancha que traria perdão eterno. Deus mostrava que a libertação não era apenas física, mas espiritual. Durante 40 anos, Israel vagou pelo deserto até chegar à beira da terra prometida. Moisés viu a promessa de longe, mas não entrou. Sua missão havia terminado e Deus levantou Josué para continuar a jornada. O povo atravessou o rio Jordão e as muralhas de Jericó caíram com um grito de fé. O impossível havia acontecido novamente. O Senhor cumpria suas promessas, uma por uma. Com Josué, o povo de Israel conquistou a terra prometida. As tribos se estabeleceram, cada uma em sua porção. Mas com o tempo, a memória dos milagres começou a se apagar. Sem um líder forte, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Foi um período de altos e baixos, o tempo dos juízes. Quando o povo se afastava de Deus, vinha a opressão. Quando clamavam, Deus levantava libertadores como Débora, Gideão e Sansão. Ciclos de queda e arrependimento marcaram uma geração inteira. Mas Israel queria mais. Queremos um rei como as outras nações, pediram. Deus os atendeu, e assim surgiu Saul, alto, valente, mas desobediente. O trono que era para ser bênção tornou-se peso. Então Deus escolheu outro, um jovem pastor de ovelhas chamado Davi, um rapaz comum, mas com um coração extraordinário. Davi não apenas enfrentou gigantes, ele confiou em Deus quando ninguém mais acreditava. Derrotou Golias com uma pedra e fé. Deus fez com ele uma aliança eterna. Da tua descendência levantarei um rei que reinará para sempre. Davi reinou com coragem e humildade, mas também caiu. Cometeu erros graves, pecados que trouxeram dor, mas seu arrependimento o manteve perto de Deus. Ele escreveu salmos que atravessam séculos, revelando o coração humano diante do divino. Após sua morte, seu filho Salomão herdou o trono. Salomão construiu um templo magnífico, uma obra que resplandecia glória e sabedoria. Reis e rainhas de terras distantes vinham ouvir sua sabedoria, reconhecendo que Deus o havia abençoado. Mas até o mais sábio dos homens pode se desviar. No fim da vida, Salomão se afastou e o reino se dividiu. Israel ao norte e Judá ao sul. 2 nações, 2 caminhos. E aos poucos, o povo foi esquecendo a aliança com Deus. Mesmo assim, o Senhor continuou falando. Ele levantou profetas, homens e mulheres com fogo nos ossos, para alertar, corrigir e chamar o povo ao arrependimento. Isaías teve uma visão grandiosa do trono de Deus. Ele viu os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Jeremias chorou pelo povo, clamando em meio à ruína. Voltai ao Senhor enquanto é tempo. Ezequiel viu o Espírito de Deus se mover e um vale de ossos secos ganhando vida. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, mas permaneceu fiel mesmo cercado por um império de idolatria. Deus o honrou entre reis e o livrou da cova dos leões. Mas mesmo com tantos sinais, o povo endureceu o coração. O reino do norte caiu primeiro, levado pela Assíria. Depois, Judá foi dominado pela Babilônia.
Jerusalém foi destruída, o templo queimado e o povo exilado. Parecia o fim. Às margens dos rios da Babilônia, os israelitas choravam e perguntavam: como cantar ao Senhor em terra estrangeira? Mas Deus não havia esquecido sua promessa. Mesmo no exílio, ele falou de um novo começo. Eu trarei vocês de volta. Farei uma nova aliança. Darei um novo coração. O plano seguia. Mesmo em meio às ruínas, a esperança ainda respirava. 70 anos se passaram e um pequeno grupo de exilados voltou à sua terra. Jerusalém estava em ruínas, mas a fé ainda pulsava. Liderados por Esdras e Neemias, reconstruíram os muros, reergueram o templo e restauraram o altar. O povo chorou ao ver novamente a cidade de Deus de pé. No entanto, algo havia mudado. O templo estava reconstruído, mas a glória que antes o enchia não havia retornado. O céu parecia silencioso. Nenhum profeta se levantava, nenhuma nova revelação era ouvida. Por 400 anos, Deus permaneceu em silêncio. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência, significa preparação. Durante esse tempo, impérios se ergueram e caíram. A Babilônia deu lugar à Pérsia, depois à Grécia e, por fim, a Roma. Povos, culturas e caminhos se cruzavam, e tudo se alinhava para um acontecimento que mudaria a história. Quando a noite parecia mais escura, uma nova luz começou a brilhar. Em uma pequena vila chamada Belém, numa noite simples e fria, o plano eterno tomou forma humana. Uma jovem chamada Maria, humilde e pura, recebeu uma mensagem que mudaria tudo. Um anjo apareceu e disse: você dará à luz um filho, e o nome dele será Jesus. Ela tremeu, mas respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Naquela resposta, o destino da humanidade começou a mudar. José, seu noivo, também recebeu uma visita celestial. Foi instruído a não temer, pois aquele que estava no ventre de Maria vinha do Espírito Santo. E assim, longe de luxos, num estábulo simples, nasceu o Filho de Deus. Não em um palácio cercado por ouro, mas em uma manjedoura cercada por feno. Não entre reis e nobres, mas entre pastores e animais. O Criador havia entrado em sua criação. O céu se abriu e uma multidão de anjos cantou: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Os pastores, tomados de temor e alegria, correram para ver o bebê envolto em panos. Os magos vieram do Oriente, guiados por uma estrela que brilhou mais forte do que todas as outras. Eles se ajoelharam diante do menino e ofereceram ouro, incenso e mirra, presentes que anunciavam sua realeza, sua divindade e seu sacrifício. A palavra se fez carne. Deus, o Eterno, vestiu-se de humanidade. O Criador se aproximou das suas criaturas. O nascimento de Jesus não foi apenas o início de uma nova era. Foi a prova viva de que Deus cumpre o que promete, mesmo depois de séculos de silêncio. A esperança que parecia perdida havia voltado a brilhar, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Jesus cresceu em sabedoria, graça e estatura, vivendo como um homem comum em Nazaré. Trabalhava como carpinteiro ao lado de José, aprendendo desde cedo o valor do esforço e da simplicidade, até que, aos 30 anos, iniciou seu ministério público. O céu se abriu quando foi batizado por João no Rio Jordão e uma voz ecoou: este é o meu filho amado, em quem me agrado. A partir daquele momento, o mundo começaria a ver o próprio Deus caminhando entre os homens. Jesus pregava de forma diferente. Ele não repetia leis, ele tocava corações. Dizia: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Curava os enfermos, dava vista aos cegos, fazia os paralíticos andarem, libertava os oprimidos e até ressuscitava os mortos. Tocava leprosos sem medo, comia com pecadores e perdoava adúlteras. Onde ele passava, algo mudava.
As pessoas não ficavam as mesmas, porque quem se encontrava com Jesus nunca mais era igual, mas sua mensagem incomodava. Os líderes religiosos viam sua popularidade crescer e o povo o chamando de Messias. A elite romana o observava com suspeita, temendo uma rebelião. Mesmo assim, Jesus não veio para instaurar um reino terreno. Ele veio para vencer um inimigo invisível, o pecado e a morte. Um dos momentos mais marcantes de sua jornada foi o Sermão do Monte. Ali, sentado entre multidões, Jesus ensinou que os pobres de espírito são bem-aventurados, que os mansos herdarão a terra e que os que choram serão consolados. Ele ensinou o amor acima da lei, o perdão acima da vingança, a misericórdia acima da justiça fria. Nenhuma religião havia dito aquilo antes. Suas palavras transformavam a alma. Durante 3 anos, ele percorreu cidades, desertos e vilas, sempre anunciando o reino de Deus. Alimentou milhares com poucos pães e peixes, acalmou tempestades com uma palavra e andou sobre as águas. Mas mesmo entre milagres, sabia o que o esperava. Falava com os discípulos sobre sua morte, preparando-os para o inevitável. O Filho do Homem seria rejeitado, entregue e morto, mas ressuscitaria ao 3º dia. Mesmo sabendo o fim, ele nunca recuou. A cada passo, Jesus caminhava em direção à cruz. Seu olhar era firme, seu coração inabalável. Ele estava prestes a cumprir o plano que havia sido traçado desde o princípio, o plano de salvação. Era noite em Jerusalém. Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Enquanto o pão era partido, ele disse: "Isto é o meu corpo, entregue por vós." Depois, levantou o cálice e declarou: "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado para perdão dos pecados." Naquele momento, a eternidade se inclinava sobre a mesa. O mestre sabia que a hora havia chegado. Logo após a ceia, foram para o Getsêmani. Sob a luz pálida da lua, Jesus se ajoelhou entre oliveiras e orou em agonia: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua." O suor se misturava ao sangue. O Filho de Deus estava prestes a carregar o peso de toda a humanidade. Judas chegou com os guardas. Um beijo marcou a traição. Jesus foi preso, levado diante dos sacerdotes, julgado às pressas e condenado injustamente. Pedro o negou 3 vezes antes do amanhecer. Os soldados o açoitaram, zombaram e colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. "Salve, Rei dos Judeus!" gritavam, enquanto cuspiam e o feriam. A cada golpe, o plano de redenção se aproximava da consumação. Carregando a cruz pelas ruas de Jerusalém, Jesus cambaleava sob o peso do madeiro. O povo o observava. Alguns choravam, outros zombavam. No monte chamado Gólgota, pregaram-lhe as mãos e os pés. O Salvador do mundo foi erguido entre o céu e a terra. Lá, suspenso, ele não apenas sofria fisicamente, ele levava sobre si o pecado de toda a humanidade. Cada medo, cada vergonha, cada injustiça. Entre a dor e o amor, Jesus disse: "Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem." E então, com um último suspiro, clamou: "Está consumado." O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, o sol escureceu e até os mortos se levantaram. O céu e o inferno sabiam. Algo cósmico havia acontecido. O corpo foi colocado em uma tumba emprestada. Uma grande pedra selou a entrada e guardas romanos foram colocados à porta. O silêncio pairou por 3 dias. O inferno celebrava, mas a vitória ainda não estava perdida. Na madrugada do 3º dia, um terremoto abalou a terra. Um anjo desceu, removeu a pedra e o túmulo ficou vazio. As mulheres foram as primeiras a ver. "Por que buscais entre os mortos aquele que vive?" disse o anjo.
Jesus havia ressuscitado. Ele apareceu a Maria Madalena no jardim, aos discípulos e até a Tomé, que duvidava, mostrando as marcas nas mãos. A ressurreição mudou tudo. A morte foi derrotada, o inferno vencido e a esperança restaurada. A cruz, antes símbolo de dor, tornou-se o maior emblema de amor da história. Após a ressurreição, Jesus permaneceu 40 dias entre os discípulos, ensinando sobre o reino de Deus. Ele apareceu a muitos, comeu com eles, falou com ternura e autoridade. Suas palavras eram diferentes, tinham o peso da eternidade. Antes de subir aos céus, deixou uma missão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa ordem atravessaria gerações. No Monte das Oliveiras, diante de seus seguidores, Jesus foi elevado e desapareceu nas nuvens. Os discípulos ficaram olhando para o céu até que 2 anjos disseram: "Por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus voltará da mesma forma que o vistes subir." A promessa havia sido feita. Ele voltaria. Poucos dias depois, no dia de Pentecostes, o céu se moveu novamente. Um vento impetuoso encheu o lugar e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo desceu com poder. Pedro, o mesmo que antes havia negado Jesus, agora pregava com coragem e fogo no coração. 3.000 pessoas creram em um só dia. A igreja nascia, não feita de pedra, mas de gente transformada. Eles se reuniam nas casas, partilhavam o pão, ajudavam os necessitados e anunciavam o evangelho com ousadia. Mesmo diante da perseguição, não recuavam. Quanto mais os tentavam silenciar, mais forte crescia a mensagem. Estevão foi o primeiro mártir. Tiago foi morto à espada. Paulo, o antigo perseguidor, tornou-se o maior missionário da história, levando a mensagem de Cristo até Roma. Mas a história não terminou ali. João, o apóstolo exilado na ilha de Patmos, recebeu a maior de todas as revelações, o livro do Apocalipse. Ele viu o céu se abrir e o Cristo glorificado, com olhos como fogo e voz como muitas águas. Viu o trono de Deus rodeado por seres celestiais que clamavam: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso." Então João viu um livro selado com 7 selos, e ninguém podia abri-lo, até que surgiu o Cordeiro, o mesmo que havia sido morto, agora vivo e vitorioso. Ele abriu os selos e os juízos começaram. A besta, o falso profeta e o dragão foram derrotados. O mal chegou ao fim. E por fim, João contemplou a nova Jerusalém descendo do céu, brilhando como uma noiva adornada para o seu noivo. Deus habitando novamente com o homem. Não havia mais dor, nem morte, nem lágrimas. O próprio Deus seria a luz eterna. "Eis que venho sem demora", disse Jesus. E João respondeu: "Vem, Senhor Jesus." Essa é a esperança dos salvos, a promessa final, a vitória de Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, de um jardim perdido a uma cidade eterna, a história termina como começou, com Deus e o homem, juntos outra vez.